Nós vimos no período da manhã, falando sobre os pilares da igreja, como perseverar na doutrina dos apóstolos. Esse foi o nosso tema, é isso que refletimos e disso falamos bastante, fomos aqui muito desafiados. Lembramos aqui pela manhã, meus irmãos, uma coisa muito linda. O autor de Atos, o mesmo autor do Evangelho de Lucas, o médico, isso tem para nós algo de muito significativo e especial. Um médico acostumado com diagnósticos, acostumado com a ciência, um discípulo de Hipócrates, alguém que de fato buscava explicação na ciência e tinha uma mente científica, escreve o Evangelho, muitos relatos e dando muitos detalhes do que Deus fez, mas também escreve o livro de Atos. E você, não sei se consegue imaginar a metodologia de um médico, como um médico se envolve quando estuda. Eu dei um exemplo de manhã, só para você entender. Você deve conhecer alguém, ou já deve ter acontecido com você, uma certa demora em conseguir diagnóstico para uma doença. Aconteceu com você já? Ou conhece alguém? Imagina 2000 anos atrás, para se conseguir diagnósticos de doenças, com a ciência não avançada, com as dificuldades que eles tinham. Então, alguém acostumado a investigar, e isso é muito interessante para a gente. Esse papel de investigação que Lucas cumpre, tanto no Evangelho que leva o seu nome, quanto em Atos, é para nós extraordinário. Ele escreve a uma única pessoa. Você sabe, já deve ter lido lá em Lucas, que ele escreve a Teófilo, amado de Deus. Muito provavelmente alguém do alto escalão do governo romano, alguém que tinha seu serviço de inteligência, provavelmente, e conseguiria averiguar aquelas informações. Alguém muito respeitado, provavelmente, mas ele escreve a essa pessoa. Não tinha... Você olha o livro e percebe que ele não tinha tanta noção que chegaria a cada um de nós. Ele faz uma pesquisa para entregar a esse Teófilo, esse amado de Deus. Você sabe também, só para lembrar, é legal ler Lucas, porque Lucas é, segundo os historiadores, o evangelista que mais se aproximou de Maria, mãe de Jesus. É no Evangelho de Lucas que você tem relatos a respeito dela, você tem o cântico de Maria, e é extraordinário ler dessa forma. E Lucas nos escreve então, pensando nas atitudes, nos atos dos apóstolos. Você com certeza já tinha pensado e sabia que a ideia do livro era retratar o que aconteceu com os apóstolos após Jesus ser assunto, após Jesus ressuscitar e ir aos céus. Quais foram as ações desses apóstolos, o que aconteceu com aquela igreja. E é o que nós vamos ver aqui. Nós vamos ver as doutrinas em forma de atitude, como eles viviam as doutrinas que nós vamos conversar aqui, como era isso na prática da vida deles, como a doutrina que eles pregavam tão bem em seus sermões, também essas doutrinas eram vistas e refletidas no andar e nas decisões desses queridos apóstolos. Então nós vamos ler o texto Atos capítulo 2, verso 42, que diz assim, Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Irmãos queridos, doutrina é conjunto de crenças, ensinos, conjunto de regras, preceitos básicos de uma religião. O texto está contando para a gente que os apóstolos receberam de Jesus toda aquela doutrina e viveram-na de forma especial. A ideia aqui para a doutrina é didaquê, a ideia de que eles receberam esse ensino, eles foram tocados por esse ensino e continuaram perseverantes nele, muito embora o contexto da época queria tirá-los das verdades que eles estavam vivendo. Roma com perseguição, os judeus querendo afrontá-los, mas eles firmemente foram vivendo a doutrina dos apóstolos. A ideia é de perseverança, é de que eles estavam encorajados a isso, perseveravam, não desfaleciam, eram constantes no cuidado com a doutrina. No período da manhã, a gente falou sobre 3 doutrinas, e aí só para te contextualizar aqui. A primeira, nós falamos sobre a doutrina do arrependimento, a pregação dos
apóstolos, dos primeiros discípulos de Jesus, continha o tempo todo um desafio ao arrependimento. E vimos que isso deve continuar acontecendo. Vimos de manhã as dificuldades que a nossa geração tem para se arrepender. As 3 palavras que movem a nossa geração: relativismo, secularismo e hedonismo. Relativismo, isso não é tão pecado assim. Secularismo, as doutrinas de fora entrando no nosso coração. E hedonismo, a busca pelo prazer a qualquer preço. Seja feliz, não importa quem fira, seja feliz. Mas de manhã nós percebemos que somos confrontados ainda hoje a nos arrependermos. A doutrina do arrependimento é de fato atual e deve tocar o nosso coração. Nós devemos entender a diferença entre arrependimento e remorso. Remorso é sentimento de tristeza, de dor e até choro, mas não muda nada. Arrependimento são ações que nos fazem andar diferente. Vimos de manhã também a doutrina do Espírito Santo. E 2 coisas de manhã também conversamos aqui, sobre essa habitação que os discípulos se tornaram do Espírito Santo, e nós também. Essa ideia do Espírito morando neles e em nós. Vimos que a descida do Espírito Santo foi profetizada desde lá de Joel, mas ali, naquele momento, inaugura-se um novo relacionamento com Deus, um relacionamento em que o Espírito está conosco, onde quer que a gente vá. O Espírito está conosco, o que quer que estejamos fazendo e o que quer que estejamos pensando. Você não consegue abrir seu computador sem o Espírito Santo com você. Isso é uma boa notícia, amém? Olha, de manhã o pessoal falou um amém mais alto. É porque tinha mais gente. Mas voltando, falamos também do segundo ponto do Espírito Santo, que é ser cheio do Espírito Santo. E rapidamente consigo definir isso. Ser cheio do Espírito Santo é ser vazio de si, é deixar dirigir-se pelas doutrinas do Senhor, do Espírito Santo, as verdades da Bíblia, esquecer aquilo que você acredita, aquilo que você pensa, deixar isso em segundo plano. É ser movido, é tomar decisões a partir das doutrinas da palavra, a partir do que a Bíblia ensina, a partir do que a Bíblia aponta, e deixar de lado tudo aquilo que você acredita, sente ou pensa. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, você precisa se esvaziar de você. E a última doutrina da manhã foi a doutrina da pregação. Esses discípulos então, veja que bonito, essas pessoas que ouviram sobre arrependimento, arrependeram-se. Essas pessoas receberam o Espírito Santo, e essas pessoas depois saem pregando, saem em missões falando do amor de Deus. Esse é o processo, e isso, nós devemos estar envolvidos nisso. Vimos de manhã que um crente cheio do Espírito Santo, um crente que tem comunhão com Deus, não consegue ficar sem pregar. Ele fica criando estratégias em sua cabeça e no seu coração. Ele vê um não crente, ele fica: como é que eu prego para essa pessoa? Ele não consegue se calar, ele não consegue engolir e fingir que não está acontecendo nada, que aquelas verdades que transformaram a vida dele, ele sabe, precisam ser divididas com outras pessoas, e essa deve ser a ação de quem recebeu o Espírito Santo. Agora nós vamos falar sobre mais algumas doutrinas. Então, quero mostrar para você de forma prática como isso mexeu com a igreja da época. E a quarta doutrina, a doutrina dessa noite, uma delas, é a doutrina da morte e ressurreição de Jesus. A morte e ressurreição de Jesus estava totalmente no contexto de pregação dos apóstolos. Eles estavam o tempo todo defendendo que Jesus veio em carne, que Jesus viveu nessa terra, que Jesus morreu, mas que ele ressuscitou. Era tema primário do livro de Atos. E o tempo todo os discípulos reafirmavam essa verdade. Eles eram incansáveis nessa verdade. Meus irmãos, eles não falavam de ressurreição só no culto de Páscoa, viu? Não é o que a gente faz também, e nem só a cada ceia. Na boca dos discípulos, na vida dos discípulos, os discípulos não conseguiam parar de pregar sobre ressurreição. Mas havia um problema lá. Os judeus, eles eram arredios à doutrina da ressurreição. Os gregos nem se fala. Se você já pôde ler o sermão do apóstolo Paulo em Atenas, lá no Areópago, quando ele fala de ressurreição, os estoicos e os epicureus ficam de cabelo em pé, eles ficam malucos, porque eles não aceitam ressurreição. Eles se retiraram
quando ouviram sobre o tema. Na cabeça de um grego, ressurreição é retrocesso. O que o grego pensa, meus irmãos? O grego pensa que o corpo é ruim, o espírito bom. Então quando alguém morre é uma bênção. E de fato é, amém? E eu não senti firmeza nesse amém não. Não está afim de ir para o céu não? Para ir para o céu tem que morrer, meu irmão. Ou Jesus voltar antes disso. Mas provavelmente, muitos de nós vamos enfrentar a morte, viu? Não tenha medo disso não, que é uma bênção, amém? Então venho aqui agora que eu vou orar para isso acontecer. Mas você não falou amém? Vocês são engraçados, viu? Mas a doutrina da ressurreição era um problema sério para o coração dos povos, das pessoas, dos pensadores da época. Ela foi negada por Roma. Roma inclusive inventou a doutrina do corpo que foi roubado. Mais para frente inventaram uma doutrina do desmaio, onde Jesus não havia morrido, ele apenas havia desmaiado, e na tumba ele acorda desse desmaio. Foi negado por Roma, zombada pelos gregos, mas era pilar importante da doutrina dos apóstolos. Eles falavam que Jesus ressuscitou, as pessoas riam, fechavam a cara, mas eles eram firmes nessa doutrina. Eles pregavam isso o tempo todo. Eles estavam firmes nessa convicção e vivendo essa ressurreição de forma extraordinária. Veja que Pedro, antes de ver Jesus ressurreto, ele nega Jesus. Antes de ver Jesus ressurreto, ele volta a pescar. Você conhece bem o texto, João capítulo 21. E voltar a pescar para Pedro era abandonar a pregação, era deixar de cumprir com o seu ministério. Mas antes de ver Jesus ressurreto, ele volta a pescar. Mas assim que ele vê Jesus ressurreto, assim que ele vê que Cristo ressuscitou, a vida dele é transformada e ele está disposto a entregar a vida pela verdade que viu. Paulo, perseguidor dos cristãos, você conhece a história dele. Paulo, extremamente agressivo e responsável inclusive pela morte de Estevão. Mas ele no caminho de Damasco encontra com Jesus ressurreto, e isso transforma a vida dele. Sabe, meus irmãos, está faltando bastante a igreja voltar a pregar sobre ressurreição, por mais que não entre na cabeça dos cientistas, por mais que isso possa parecer uma doutrina ultrapassada, por mais que isso intelectualmente possa não caber na cabeça de muitas pessoas. Nós somos convictos de que Jesus ressuscitou, amém ou não, meus irmãos? Então a doutrina da ressurreição precisa continuar sendo pregada, vivida, e encontrar Jesus ressurreto, o que deve ter acontecido com você e aconteceu comigo, dá sentido às nossas vidas. É por causa da ressurreição de Jesus que a gente tem certeza de vida eterna. Você tem? Opa, que bênção! E eu também. É por causa do Cristo ressurreto que a gente percebe que um dia nós vamos morar no céu, vamos encontrar aqueles que viveram aqui com a gente, aqueles que perdemos e tanto amamos. A doutrina da ressurreição nos lembra que esse momento em que estamos separados dessas pessoas é um até breve, mas não é um adeus. É a doutrina da ressurreição que nos promete um corpo glorificado. Olha que bênção, meus irmãos. Não está muito satisfeito com o seu corpo, não? Tá não? Isso vai mudar. Vai ter um lugar que você não vai brigar com a balança, viu? Vai ter um lugar que você não vai olhar para o espelho e falar assim, não está legal. Vai ter um lugar em que você vai receber um corpo. Vai ter um lugar que não tem asilo e também não tem berçário. Vai ter um lugar em que receberemos um corpo ressuscitado, em que estaremos na presença do nosso Senhor. A doutrina da ressurreição deu força aos discípulos, mexeu com o coração deles, incendiou os discípulos. E sabe, a minha intenção ao pregar isso aqui hoje à noite é que você saia daqui incendiado a viver o evangelho cada vez mais forte e poderosamente. Que você saia daqui querendo dizer para todo mundo, Cristo ressuscitou e eu o encontrei. Que você saia daqui cheio de alegria, cheio de amor e cheio de vontade e verdade nos seus olhos a falar desse tema que muitos não acreditam. A ressurreição de Cristo era pilar importante da igreja primitiva. Por isso, quando eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles pregavam e lembravam da ressurreição de Jesus. Às vezes, meus irmãos, a caminhada aqui na terra é tão difícil. Às vezes parece que aqui é o deserto, estamos
indo para a terra prometida, que é a eternidade. Mas é a ressurreição de Cristo que nos garante essa terra prometida e essa eternidade. Nos dias difíceis, então, lembre que tudo aqui é passageiro, viu, meus irmãos? Só não o motorista, mas o resto é tudo passageiro. Tudo aqui um dia vai ficar para trás. Todas as lágrimas serão enxugadas dos nossos olhos. E um dia, tudo isso que nos fez sofrer, lá na eternidade vai passar. E por que a gente crê nisso? Por causa da ressurreição de Cristo. Por isso, creia, lembre, viva, pregue a doutrina da ressurreição. Amém? Os universitários estão aqui essa noite, os jovens. É fácil pregar sobre ressurreição na faculdade? É fácil, jovens? Não é fácil. O pessoal zomba, não acredita. Mas seja convicto daquilo que você acredita. Seja convicto daquilo que você viu. Com certeza você está aqui essa noite porque você encontrou Jesus ressurreto, que muitos encontraram também. Segunda doutrina dessa noite é a doutrina da renúncia. É muito bonito, meus irmãos, ver como os discípulos priorizaram o reino de Deus, o evangelho, a pregação do evangelho, a despeito de sua própria vida. É muito bonito ver como eles entenderam que a vida deles só seria importante, como diz o apóstolo Paulo no livro de Atos, se eles cumprissem a carreira, o ministério para o qual foram chamados. É bonito ver os discípulos entendendo que a vontade deles, as realizações pessoais não valiam de nada diante da possibilidade de estabelecer o reino de Deus e de participar disso. E aí, meus irmãos, os discípulos dão um show aqui nesse tema. Renunciar, me colocar em segundo plano, colocar Deus e a sua mensagem em primeiro lugar. É lindo ver, por exemplo, Estevão. Você vai falar, mas lindo ver Estevão morrendo, pastor Alípio. A forma como Estevão morreu foi extraordinária. Ela mexe com o meu coração. Ela de fato mostra alguém extremamente convicto e percebendo que a pregação do evangelho era mais importante do que ele mesmo, percebendo que falar de Cristo era mais importante do que sua própria vida. E irmãos queridos, carecemos de cristãos assim, entendendo a doutrina da renúncia, entendendo, como Estevão, na hora em que os seus assassinos começam a apedrejá-lo, ele fala: Senhor, perdoa eles não sabem o que fazem. Não só entregando as nossas vidas, como as nossas emoções, para que o reino seja sinalizado. A doutrina da renúncia mostra pra gente, em meio à perseguição, Atos capítulo 4, versículo 31, uma terrível perseguição, os apóstolos pregando com intrepidez, dizendo: me importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Eu não quero saber se vocês não querem que eu pregue, eu não quero saber se vocês estão me ameaçando, eu não quero saber se vão me matar, eu quero sinalizar o reino de Deus. É assim que a gente vive também, amém, meus irmãos? Está diminuindo o amém. Está difícil? Nunca nos foi prometido que seria fácil, viu, meus irmãos? É bonito ver. Abre sua Bíblia, se você quiser, capítulo 5 de Atos, verso 41. Vou ler aqui, capítulo 5 de Atos, verso 41. Veja o que está escrito aqui, meus irmãos. E eles se retiraram do sinédrio, felizes por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por causa do nome de Jesus. Eles tinham sido presos, foram soltos nesse texto, foram levados a Gamaliel. Gamaliel interferiu nessa confusão. Eles receberam os açoites. São 39 chibatadas com pedaços de pedras, chicotes, pedaços de pedras nas pontas. Eles receberam 39 chibatadas, 1/3 deles na frente e 2/3 atrás, era assim que se fazia. Eles receberam os açoites e se consideraram felizes por terem sofrido pelo nome de Cristo. Irmãos, posso confessar uma coisa aqui para vocês? Confissão de quem ama. Faz muito tempo que eu não vejo um crente feliz por sofrer. Faz muito tempo que eu não vejo alguém dizendo assim: eu vou usar esse sofrimento para glorificar o meu Senhor. Faz muito tempo que eu não vejo alguém entender o sofrimento como uma oportunidade de mostrar uma mensagem diferente para quem está assistindo o seu sofrimento. Faz muito tempo
que eu não vejo a doutrina da renúncia. A doutrina da renúncia, no livro de Atos, tem Paulo e Silas cantando onde, meus irmãos? Cantando na prisão. Eles conseguem, no momento delicado, também tinham sido açoitados. O texto diz que o apóstolo Paulo estava muito machucado, que o carcereiro depois o leva para sua casa para cuidar dele, mas ele consegue cantar na prisão. Na doutrina da renúncia, o próprio apóstolo Paulo escreve lá na frente, em Filipenses capítulo 1, versículo 21, olha, para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Todos esses discípulos, sem exceção, a não ser João, foram martirizados, porque entenderam o seu papel no reino. O que eles sabiam? A doutrina da renúncia ensinava a eles, e ensina a cada um de nós, que se nós pudermos, ou se houver a possibilidade, ou se acontecer, de termos que nos entregar para que Cristo seja glorificado, para que o nome dele seja sinalizado, devemos fazer. A doutrina da renúncia, ela não fala só de entrega de vida ou de açoites, mas ela fala de bens, ela fala de toda a sua vida. Eu não sei quantas coisas você tem sido capaz de entregar para sinalizar o reino, mas tem gente que não é capaz de dar uma carona para alguém. Passa com seu carro e vê o irmãozinho no ponto de ônibus, e não é capaz de colocar o irmão no seu carro para abençoar a vida dele e mostrar carinho e amor. Tem gente que não é capaz de abrir a carteira para abençoar a vida de alguém. Tem gente que sabe que o amigo está mal, está desempregado, está triste, está precisando, mas não exercita a doutrina da renúncia. Irmãos, que pena que às vezes o nosso coração dá valor a coisas tão pequenas como o dinheiro e as coisas desse tempo. Jesus já tinha dito isso para a gente, que para que o nosso coração não estivesse nas coisas que enferrujassem e que ficassem aqui nessa terra. A doutrina da renúncia deve nos levar a andar em direção às pessoas, para que o reino seja sinalizado. Como você tem feito, amém? Está diminuindo, pastor Adalberto, até o fim eu não vai ter nenhum amém. Terceira doutrina, a doutrina da salvação para todos os que crerem. É interessante ver como os judeus eram exclusivistas, e a queda de braço que o livro de Atos precisa tratar para você e eu, gentios, podermos adorar a Deus hoje. Como aqueles homens tiveram que ser firmes com os judeus que acreditavam que o Deus era deles, que era exclusividade judaica. E aí, se tiver judeu me assistindo, tem muito judeu pensando assim ainda hoje. É o Deus do judeu. E sabe, meus irmãos, esses discípulos foram muito fortes e travaram de fato essa batalha para que o evangelho chegasse em Jerusalém, Judeia, Samaria, nos confins da terra. E sabe quem esse evangelho encontrou nos confins da terra? Eu e você, meus irmãos. Oh, glória! Estávamos aqui nos confins da terra e o evangelho chegou. Todas as línguas, povos e raças. Mas não foi fácil. A mentalidade exclusivista dos judeus levou aquele tempo a ser um tempo difícil para os apóstolos. Atos capítulo 10, 28, você vai perceber o apego à lei de Moisés. Atos 15, 1, você vai perceber isso. E você vai perceber que os apóstolos vão com muita sabedoria tratando essa questão. O Senhor precisou em algum momento dar visão a Pedro, precisou estabelecer perseguição para que eles saíssem pregando. Mas a doutrina da salvação para todos é bem bonita, porque quando eles fizeram o concílio de Jerusalém, Pedro, Tiago e João, os apóstolos de um lado, do outro lado, 3 evangelistas notáveis, Paulo, Barnabé e Tito, estabeleceram um diálogo sobre a chegada dos gentios para o reino de Deus. E dali em diante eles perceberam isso,
E saíram dali com muita força, com muita vontade e com muita fé, pregando o evangelho a todas as pessoas. E por causa da firmeza desses homens, que lutaram contra a exclusividade judaica, essa fé nos chegou, nos alcançou, tem feito diferença nas nossas vidas. Ouvimos de Cristo, estamos salvos. Próxima doutrina, a doutrina da igreja. Foi lá em Atos, meus irmãos, que a igreja começou. Foi lá que embrionou-se a igreja. Na verdade, um pouco antes, Jesus já havia falado sobre a igreja. Quando Pedro diz que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus capítulo 16, versículo 18. Jesus diz: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Sobre essa declaração, Pedro, sobre o fato de eu ser o Cristo, o Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja. E sabe, meus irmãos, eu tenho ficado preocupado porque tem tanta gente falando mal da igreja. Deixa eu contar um segredo para você. Às vezes eu vejo o crente falando mal da igreja. Você acredita nisso? Eu sei que você nunca fez isso, amém? Aumentou o amém, pastor. Quando eu falar amém aqui, você toma cuidado com uma coisa: os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Eu me lembro quando eu fui pastor na igreja Jardim Primavera, e eu cheguei lá, tinham 22 adultos, nenhum jovem. Eu cheguei naqueles pais e comecei a conversar com eles, e falei: cadê seus filhos? Eles disseram: pastor, nossos filhos não estão mais na igreja, nossos filhos acabaram se desviando. E eu falei: eu quero conversar com os filhos de vocês todos aí, pode me convidar para almoçar na casa de vocês, amém? Que beleza. Convide o pastor para almoçar, viu? Mas nós estamos brincando, E aí eu fui na casa de alguns irmãos almoçar, e aí eu sentava com aquela família na mesa e perguntava, um deles, Júlio César: por que você não está mais na igreja? Júlio César respondeu: como é que eu vou para essa igreja? Meu pai vive falando mal dessa igreja aqui em casa. Um outro jovem, por que você não está na igreja? E a minha mãe fala que só tem gente fofoqueira lá. Um outro jovem: por que você não está na igreja? E eles chegam aqui contando todo, falando, apontando todo mundo, pastor. Não quero ser mais um apontado pelos meus pais. E eu percebi que a ausência dos filhos naquela igreja era culpa dos pais. Olha que coisa triste, olha que coisa terrível. Por isso, cuidado, critica a sua igreja não, meu irmão. Se você vê um defeito, muda o teu olhar e começa a ver as coisas boas. E é legal porque ali nasce a igreja de Cristo, ali é onde tudo começou. E a igreja é uma bênção, meus irmãos. É como o corpo de Cristo, como grupo. Não estou pensando em lugar quando falo de igreja, que nós adoramos ao Senhor. Nós nos reunimos aqui e nos edificamos, nos abraçamos, sentamos em torno da palavra. É na igreja que adoramos coletivamente, tão gostoso como hoje, nesse momento de louvor e adoração. É na igreja, meus irmãos, que nós colocamos os nossos dons à disposição. Você pode servir o outro pode te servir. E é uma bênção servir, amém? Até você que não está servindo, pode dizer amém agora que você vai servir em 2019. Aí, é uma bênção servir, é uma bênção participar. É na igreja que nós nos organizamos em torno de missões, pregar o evangelho aonde não chegou. É na igreja que nós participamos, e daqui a pouco vamos fazer isso, da ceia do Senhor. É na igreja que nós somos exortados. É isso sim. Sabe uma coisa que eu não acho legal o crente dizer? Se você escrever isso no seu Facebook, eu vou puxar sua orelha. Eu não gosto que ninguém cuide da minha vida. Então não seja crente, porque nós somos corpo. Se você estiver ruim, eu estou ruim também. E eu vou cuidar da sua vida sim. Estou errado, meus irmãos? É na igreja que a gente cuida um do outro. Se você estiver em pecado, eu vou pôr o dedo na ferida sim. Eu vou falar sim. E como irmão seu, vou falar para o seu bem. É na igreja onde nós consolamos e somos consolados. Quantos aqui já não foram tocados, abraçados, cuidados por irmãos em tempos tão difíceis? Se tem algum desigrejado me ouvindo, irmão, volta.
O Senhor fez a igreja para ser bênção na sua vida. E se você por acaso encontrou uma igreja que não foi, um grupo de pessoas que não foi, dê uma nova oportunidade para o corpo de Cristo abençoar a sua vida. Crente desigrejado não entra na minha cabeça, porque é no grupo, é no coletivo que a gente cresce, que a gente abençoa e é abençoado. É na igreja onde a gente ajuda e é ajudado. Quer ver outra coisa que a gente faz na igreja? Se você faz, você pode dizer amém agora. A gente confessa pecado. Amém. Os irmãos estão bem hoje. Eu acho que não é bem assim. Acho que a gente poderia fazer mais isso. Acho que às vezes a gente entende a igreja errado. Eu gosto da frase que diz que a igreja não é um museu para os santos, mas é um hospital para pecadores. Eu acho que na igreja a gente poderia mostrar mais as nossas fragilidades, e a gente esconde um pouco. Estou falando isso a começar por mim. Eu não tenho coragem de confessar todos os meus pecados aqui hoje em público. Gostaria de ter, e acho que um dia chegarei ao nível que poderei fazer isso. Mas é na igreja onde a gente usa a mutualidade. A gente confessa pecados, a gente abençoa e cuida daqueles que pecaram. A gente cuida, a gente não abandona, a gente não deixa pelo caminho. Tem uma cena na minha cabeça de quando eu fui militar do exército que, para mim, deve ser o que a igreja precisa fazer sempre. Nós, quando estávamos em treinamento, sempre os comandantes achavam alguém para se machucar de forma fictícia. Alguém fingia que ficava machucado e o pelotão precisava carregar essa pessoa. Nós carregávamos essa pessoa 3, 4, 5 quilômetros. E é isso que a igreja faz. É isso que a igreja precisa fazer. É isso que é a igreja. A doutrina de igreja nasce em Atos para abençoar as nossas vidas, para abençoar a sua e a minha vida. A igreja precisa ter um papel importante no nosso coração e na nossa vida. E a gente precisa lembrar que a igreja é sim a noiva de Cristo, é sim abençoada. É muito bom andar com os irmãos, amém? Ainda que alguns irmãos nos firam, vale a pena estar na igreja, com a igreja. Ainda que alguns irmãos não sejam tão verdadeiros. Ora, em que lugar do mundo você vai encontrar só pessoas verdadeiras? Você vai achar em algum lugar? Ainda que às vezes a gente se fira e não se acerte com todo mundo. Ainda assim, a doutrina da igreja, amar a igreja, servir a igreja, estar com a igreja, que foi lançado esse pilar em Atos, deve ser importante para nós. Uma vez eu vi um pastor contando uma ilustração que eu ri muito. Não quero que você dê tanta risada como eu, mas eu ri, eu não consegui mais nem ouvir a pregação depois dessa ilustração. Mas ele disse que a igreja, para ele, em alguns momentos, parecia a Arca de Noé. Tem bicho de tudo quanto é tipo. E eu já ri imaginando, eu sou um animalzinho daqueles de grande porte, né? Tem gente fazendo tudo quanto é tipo de barulho. Tem gente com tudo quanto é tipo que é de cheiro. Na verdade, o cheiro na arca devia ser insuportável. Mas viver fora dela era morte. Mas viver fora dela era não ter esperança. Às vezes a igreja não tem tudo que a gente quer, mas ela tem o essencial para a nossa vida, para a nossa salvação, para cuidar da gente, para a nossa caminhada. Em 2019, lembre da doutrina da igreja. Fortaleça-se na igreja, ame a sua igreja, fale da sua igreja para todo mundo, viu? Convide as pessoas para estar aqui conosco, traga as pessoas para cá. A gente quer cuidar de você e delas. Esse é o nosso chamado, esse é o chamado da igreja de Cristo. E a última doutrina, que eu vou apenas pincelar por causa do nosso horário, é realmente só por cima. Um dia eu prometo voltar e pregar sobre o tema, e esse tema requer que realmente a gente se debruce nele com muita calma. Mas Atos, a doutrina pesada, forte, muito embora pouco falada, mas eu vi o livro de Atos como o livro das atitudes que moveram os discípulos, das atitudes que fizeram com que 3.000 logo se convertessem, que as pessoas se juntassem a eles. E é a doutrina da graça. É muito claro, é bem claro a doutrina da graça em Atos, já pelos expoentes de Atos. Pedro até o capítulo 13, e apóstolo Paulo logo depois. Os expoentes de Atos viveram o impacto da graça na sua vida. Pedro,
havia negado Jesus e alguns dias depois, recuperado, tocado, perdoado por Cristo, sentindo o impacto da graça em sua vida, começa a pregar para que pessoas sejam salvas. Prega poderosamente, mas prega poderosamente pela unção do Espírito, sim, mas também pela certeza da graça sobre a sua vida, a certeza do favor imerecido de Deus, do perdão vindo da parte de Deus, do perdão que ele não merecia, mas que Deus derramou sobre a sua vida e sobre o seu coração. A doutrina da graça, ela não pode ser esquecida. Realmente é uma desgraça viver sem a doutrina da graça. Sem a doutrina da graça, vemos pessoas carregando as suas próprias culpas e pecados durante a vida toda. A cada vez que se fala de pecado, a pessoa lembra de um pecado que aconteceu lá atrás, de um erro que cometeu lá atrás, porque não conhece a doutrina da graça. Porque não sabe que se você confessou e já foi perdoado, acabou, Deus já esqueceu, já acertou, está zerado. Mas o apóstolo Paulo também, expoente da graça. O apóstolo Paulo era perseguidor da igreja. O apóstolo Paulo participa do assassinato de Estevão, mas impactado pela graça, ele se converte e entrega a sua vida a pregar essa verdade. Meus irmãos, os apóstolos, impactados pela graça, entendendo a graça, viver uma vida extraordinária e totalmente entregue a Deus e ao reino. Sabe, meus irmãos, eu acho que também está faltando um pouco para a gente essa doutrina linda e forte da graça. Se você conseguir entender de fato do que Deus te perdoou, para onde você estava indo, de onde Ele te tirou, e porque você não tinha nada de bom, se você entender esse presente chamado graça, esse presente chamado salvação, como entenderam esses homens, você começa a viver a tua fé, você começa a viver o cristianismo de uma forma muito diferente. A única religião no mundo que fala sobre graça é o Evangelho, é Cristo, é só em Cristo que há graça. Uma vez, estudiosos discutiam por muitos dias a respeito do pilar mais importante do cristianismo. C.S. Lewis chega nessa discussão e resolve isso em alguns minutos, dizendo que graça só tem em Cristo, no Evangelho de Cristo. A graça deve ser, de fato, uma doutrina importante para cada um de nós. Devemos lembrar dela. E o ápice da graça acontecia o tempo todo lá em Atos, onde pessoas se entregavam, onde pessoas eram tocadas, onde pessoas eram salvas. Quem entende a graça, quem recebe o impacto da graça, quem percebe essa doutrina em toda a sua conjuntura, em toda a sua abrangência, consegue de verdade pregar o Evangelho, viver o Evangelho de uma forma especial e diferente. Termino da mesma forma que terminei pela manhã. E se não fosse a doutrina da graça, se não fosse a doutrina dos apóstolos, nós estaríamos hoje judaizados, vivendo com o nosso coração e a nossa cabeça talvez distante de Deus, achando que só os judeus tinham acesso a Deus, achando que adorar a Deus era uma vez por ano, achando que estar na presença de Deus era apenas para o sumo sacerdote, achando que era um povo, um lugar, um dia, achando que o sábado era o único dia que poderíamos estar na presença de Deus, se é que pudéssemos. Mas a doutrina dos apóstolos vem, rompe com todo o Antigo Testamento, essas ideias judaicas do Antigo Testamento, e mostra pra gente que a pregação é para todos os povos, mostra pra gente que todo lugar é lugar de adoração, mostra pra gente que podemos adorar em todos os dias, mostra pra gente que não precisamos mais sacrificar animais. A doutrina dos apóstolos mostra pra gente
que não somos mais gentios, distantes de Deus, mas somos filhos amados de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos?